A paz do Senhor Jesus, irmãos. A gente vai dar continuidade à lição. Hoje vamos abordar o tema da lição 7 da nossa revista dominical. Peço que, primeiramente, todos vocês estejam com a Bíblia em mão, porque é sempre importante a gente procurar acompanhar cada detalhe, porque a palavra do Senhor fala e nos exorta para a gente ser cheios do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque é uma coisa muito essencial. E a gente tem que ter temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o tema da lição é derrotando o primeiro inimigo. É um tema que eu achei muito interessante, porque nessa vida terrena que a gente está, a gente passa por muitas batalhas, a gente encontra diversos inimigos, e em todas essas coisas, a gente sendo fiel ao Senhor, a gente vai conseguir vencer, até mesmo do primeiro ao último, porque a palavra do Senhor fala que somente aqueles que permanecerem até o final, esses herdarão a coroa da salvação. E o texto do dia, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37, fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a síntese é: em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. O que esse texto quer nos passar é que, apesar da luta, não importa qual o grau de dificuldade ou quão grande a luta seja, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos dar continuidade? E o texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo o vosso sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite. A primeira vitória de Israel, a gente conhece bem sobre as muralhas, o quão eram espessas e quão fortes eram aquelas muralhas.
As muralhas de Jericó, segundo alguns cientistas e historiadores, eram espessamente grossas e poderosas, tendo alguns mitos falando que eram protegidas por deuses, segundo a tradição daquele povo. Mas sabemos que nada é impossível para o nosso Senhor. Não há nada que esteja diante daquele que se entregou por amor a nós, como no início falei, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o Senhor ele vai entregar a vitória àqueles que realmente são fiéis a Ele e à voz do Senhor. Vamos dar a introdução. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegará a hora do juízo divino. Haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completará. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com Ele, não sofreu nenhum revés, pois toda vitória vem do alto do Senhor. Um ponto muito importante que é bom destacar nesse comentário é que, apesar da gente ter uma boa intenção, ter uma determinada inteligência para agir em certas estratégias, mesmo com isso, é bom que a gente tenha, em primeiro lugar, a orientação do Senhor. Porque, veja bem, se Josué tivesse procurado usar apenas a sua força, apenas a sua inteligência, e assim não querer ouvir a orientação do Senhor, o segredo da vitória é estar em sintonia com Deus e a sua palavra. O segredo da vitória é estar de ouvidos atentos à voz do Senhor. Não devemos jamais agir sem antes uma orientação dada pelo Senhor, porque aqueles que não estão em sintonia com o Pai, eles estão cada vez mais, a probabilidade das suas ações darem errado e não terem êxito são muito grandes. Mas uma coisa é certa, que a gente que procura realmente ser servos verdadeiros do Senhor, temos que viver cada minuto, cada expansão da nossa vida somente para o Senhor. E principalmente quando se relaciona e tem a ver em vencer dificuldades, vencer inimigos, pois precisamos, acima de todas as coisas, apresentar isso diante do Senhor, porque a melhor orientação, o melhor conselho sempre vai vir do alto, porque toda vitória vem do alto do Senhor. Vamos iniciar o primeiro tópico, que diz a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. O subtópico 1, Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao monte Nebo, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da cidade da Terra Prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistador pelos hebreus.
Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida, mas Deus estava com o seu povo e eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra. 38 anos antes, os espias atemorizaram os hebreus dizendo, entre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Israel, durante a sua caminhada e durante a sua jornada, ele foi submetido a várias provações. O que seria apenas uma caminhada de 40 dias tornou-se uma jornada de 40 anos. E a gente vê que, apesar de todas as coisas grandiosas que o Senhor fez para aquele povo, apesar de toda a grandiosidade de obras que o Senhor demonstrou durante todo esse tempo, as pessoas ainda ficaram atemorizadas diante da grande fortaleza que era aquela muralha. Parece que muitas vezes as pessoas, nós na verdade, mesmo vendo a ação de Deus em nossas vidas, a gente olha para o tamanho da dificuldade e mesmo assim a gente se atemoriza, esquecendo até então dos feitos do Senhor no passado. A gente não pode olhar para o tamanho da dificuldade, mas sim nos lembrar que em Cristo somos mais que vencedores e nele podemos, segundo a vontade do Senhor, vencer qualquer dificuldade. O subtópico 2, o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os hebreus, os espias hebreus. O texto de Josué 2, 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico, hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuraram por todo o caminho, dando a entender que aquela era uma questão urgente, de vida ou morte. Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. João 10, 10. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras e intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Então, olhando por este lado, a gente consegue entender e compreender bem que quando a gente aceita andar nesse caminho estreito, que é o caminho do Evangelho, que é o caminho de Jesus Cristo que conduz à salvação, a gente por todos os lados somos perseguidos e odiados por aquele grande inimigo. Mas o que a palavra do Senhor quer nos falar é para a gente ficar calmo, não se desesperar, porque Jesus ele veio para desfazer tudo que o diabo quer fazer contra a nossa vida, contra a vida das pessoas. O diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Jesus ele veio para trazer vida e abundância. Ele veio para reconstruir a nossa vida, nos regenerar, nos transformar, nos remoldar, para que a gente venha ter uma vida diferente, uma renovação. E Jesus ele é muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Jesus ele é muito mais do que a nossa mente pode imaginar. E é por isso que é muito interessante a gente procurar conhecer aquilo que tanto ouvimos. A gente ouve falar de Cristo, a gente ouve falar de Jesus, mas em muitas situações a gente nem sequer procura entender quem é o nosso Senhor de verdade. E isso a gente só pode conseguir na intimidade, na oração, na observação da sua palavra, na obediência daquilo que Ele quer da gente. O subtópico 3,
a cidade só cairá com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. O que esse texto quer nos passar é que o inimigo ele tinha ao seu lado as forças das trevas para estar agindo com ele, para ir contra o povo de Israel e contra o povo hebreu. É por isso que a palavra do Senhor nos exorta com grande atenção que a gente se revista, se capacita espiritualmente, se revista da armadura da palavra de Deus, do capacete do Evangelho da Salvação. Nós precisamos dessas ferramentas espirituais, e elas não são físicas, são coisas espirituais. Oração intercessória, obediência à palavra do Senhor, essas coisas são alimentos e fortalecem a gente para que a gente venha ter um preparo para agir, para ir contra as potestades, para ir contra as coisas que são completamente contrárias à vontade do Senhor. E o Senhor ele quer isso, quer que a gente, antes de agir, procure antes uma orientação dele. Porque se a gente sempre procurar agir segundo os nossos próprios conceitos, a gente está deixando o Senhor de lado. Porque o que o Senhor quer, isso não é somente o seu coração, não quer somente o nosso coração. Ele quer o seu corpo, Ele quer a sua mente, Ele quer o seu espírito, Ele quer você por completo, para viver uma novidade de vida para Ele. Uma coisa bem interessante, pense, se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? Ponto importante, a experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. A gente se questiona porque demora tanto a gente conseguir vencer uma grande batalha, que às vezes é tão difícil, ou porque às vezes o tempo ele é muito longo para que a gente venha conseguir vencer uma determinada coisa. Temos que entender o seguinte: há certas vitórias que Deus ele não pode entregar para mim e para você no momento, porque a gente não tem essa estrutura para conseguir receber isso. Porque tem pessoas que, se receberem a vitória antes do tempo, elas acabam se autodestruindo por não terem uma estrutura. Então Deus, Ele usa o tempo, Ele usa a dificuldade daquela coisa que você tem que vencer, para que Ele venha te dar uma estrutura, para aí sim, ao ter essa estrutura, você possa receber a vitória do Senhor. O Senhor Ele age com sabedoria. A palavra do Senhor fala que, em um provérbio que eu estava lendo, e é muito interessante, provérbio de Salomão, que a sabedoria, desde o princípio, era aluna do Senhor. Então a gente vê que o Senhor ele sabe agir em cada passo, em cada parte, em cada partícula, em cada área da nossa vida. O Senhor sabe muito bem agir, seja no tempo certo, seja no momento certo. Agora vamos para o subtópico, para o tópico 2, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá.
Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o inimigo, esse sempre é o primeiro passo: cortar a fonte que o Senhor fortalece. Afinal, tudo é alimentado, cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Por isso, o Altíssimo sempre estimulará seus servos a fazer-lhes promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro de Josué 1, o Senhor reiterou e apoiou a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que entregou os seus inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisa dizer novamente, mas Josué precisa ouvir. A estratégia utilizada para que viesse a enfraquecer Jericó era impedir que pessoas entrassem, mas também impedir que outras pessoas saíssem. Impedir a entrada de suprimentos. Isso iria enfraquecer possivelmente o exército. Mas o Senhor também usava uma estratégia, pois ele sabia que o povo de Israel precisava também ser alimentado. Mas Deus ele não alimentava necessariamente o corpo, mas ele utilizava uma forma para alimentar a fé daquele povo. Ele fortalecia a fé daquele povo para que eles se mantessem avivados, para que eles se mantessem crendo que realmente eles iriam conseguir vencer aquela grande batalha. E que meio o Senhor, e que meio Deus utilizava para fazer isso? Deus constantemente lhe dava promessas ao povo. Ele falou: a vitória já é de vocês. Então Deus, para manter a nossa fé, não que necessariamente Ele tenha que constantemente ficar nos relembrando, mas um dos meios que Deus utiliza para nos manter firmes, pois o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor não abandona a gente. Ele vai fazer com que você e eu nos lembramos das promessas dele para a sua e para a minha vida, para que ele venha, ele utilize essa estratégia, para que ele venha manter a sua fé viva e avivada. Ele faz você lembrar-se das promessas dele que ele tem para a sua vida. E é dessa forma que ele utilizava para que o povo viesse se manter avivado. Ele fazia promessas para aquele povo, e o povo ficava cada vez mais animado e se fortalecia com as promessas do Senhor. Então, as promessas do Senhor, nós temos que nos lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor tem para a gente. E trazendo para os dias de hoje, que a gente tem mais lutas espirituais, que essa é a grande questão, a gente tem que constantemente se lembrar das promessas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele promete salvação, mas além da salvação também vem as advertências também, que é a total obediência ao Senhor. Que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando damos ouvidos a essa palavra, a gente vai alimentar a nossa fé, ter uma fé mais fortalecida, uma fé mais avivada. Vamos dar continuidade. O tópico 2. Homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após serem 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida, a arca da aliança conduzida não pelos coabitas, o que era a regra, mas pelos sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos
certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá o certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Não se sabe ao certo, o porquê, ou qual motivo o Senhor determinou essa ação ao povo. Mas, pelo menos uma coisa a gente pode compreender com relação a isso. Que se o Senhor fala para a gente fazer algo, temos que fazer. Por mais que a gente não venha entender hoje, entender amanhã ou nunca entender. Porque o que a gente sabe é que aquele povo obedeceu. E eles conquistaram a vitória. Por mais que a gente não venha conseguir compreender o que o Senhor quer que a gente faça, o motivo pelo qual a gente faça determinada coisa, mesmo assim a gente vai conseguir vencer, porque o importante é a obediência ao Senhor. A gente tem que sempre pensar nessas coisas, por mais que a gente não venha conseguir compreender o motivo de uma determinada coisa que Deus quer que a gente faça, o importante é a gente obedecer. Subtópico 3, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu, pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior, que morreu no deserto. Pense, por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênçãos prometidas há muito tempo? Deus usa as adversidades do dia a dia e a espera para nos ensinar a sermos pacientes e longânimos. Está aí um ponto que é muito importante. O Senhor, Ele sempre tem uma estratégia para a nossa vida. A gente muitas vezes reclama, questiona, mas o tempo ele é essencial para que a gente venha conseguir obter maturidade, para que a gente venha conseguir obter mais conhecimento também, porque o tempo de espera ele é uma coisa muito determinante sobre quem nós somos. Deus utiliza esse tempo para nos moldar, para que assim a gente seja mais fortalecido, para que a gente venha conseguir ter uma fé mais sólida. O Senhor Ele sabe, pois o Senhor é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é aquele que promete, é aquele que age, pois o Senhor Ele nunca volta com sua palavra, pois se Ele promete uma coisa para nós, Ele cumpre, pois Ele é fiel naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que diz que vai fazer. Tópico 3. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder. Na hora certa, todos gritaram com uma só voz. Os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões, do ponto de vista militar, pouco prudentes sob um sol causticante. Mas Deus, em sua longanimidade, ofereceu oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e a perdeu. A gente aqui consegue ver o quão misericordioso é o Senhor. Esse tempo de espera que Ele propôs ao povo de Israel era um tempo para ver a fé de Israel, era para provar a fé de Israel. Mas uma coisa que é bem importante, que isso destaca aqui,
sobre a compaixão que Deus ainda tinha. Pois esse tempo Ele deu para que o povo de Jericó viesse a se arrepender. Então esse tempo de espera era um tempo para que o povo de Jericó viesse a se arrepender. Então foi a última chance dada, mas infelizmente a gente viu que não foi o que aconteceu. Então o Senhor dá ordem para que o povo viesse a marchar. Agora o subtópico 2, caiu os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou como resultado: os muros cairão abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico como um grande terremoto poderiam causar a ruína de tal grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Essa questão é o que interessa. Como eu falei em frases anteriores, não importa o meio utilizado por Deus. Não importa se a gente não consiga entender, não importa se a gente consiga compreender ou não. O que é importante é o seguinte, é que Deus ele entregou a vitória para aquele povo. O importante é que Deus ele entrega a vitória. Ele garante isso. Agora, dando continuidade, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecadores e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, versículo 31. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora, Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades-estados, reinos localizados no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus. E por fim, a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? A fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Raabe, ela é mostrada no Novo Testamento como uma heroína da fé. Ela é mostrada na galeria da fé. E a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor, que fala que se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E aconteceu a mesma coisa com Raabe. Raabe creu, e não somente ela obteve a salvação do Senhor, mas também a sua genealogia mais adiante. Isso é uma coisa maravilhosa que a graça do Senhor faz. Se a gente for parar para analisar, para estudar, para compreender, ou até mais necessariamente a gente deve procurar nos aproximar de Deus para conseguir saber mais, obter mais sobre esses meios da graça, porque a graça do Senhor, ela é totalmente transformadora, porque é a graça do Senhor que faz em nossas vidas o que outra coisa não é capaz de fazer. O Espírito Santo vai ao pecador e convence do pecado.
E a graça do Senhor vem e regenera aquela alma, regenera aquela vida, faz uma vida nova, um novo ser vivente, que agora vive para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos, por fim, ler a conclusão. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda sua estratégia seria devidamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então, para concluir, quero dizer que, mesmo com todo o seu conhecimento militar e estratégico, Josué, mesmo assim, se submeteu à vontade do Senhor, porque ele entregou todos os seus planos ao Senhor, para que o Senhor viesse dar uma boa condução para ele, de estratégias, de ideias, para que ele viesse saber conduzir o povo de forma correta e de forma precisa. Então, por mais que você tenha um determinado conhecimento, por mais que você venha se achar autossuficiente, porque a desgraça do mundo, a desgraça das pessoas é acharem isso, que são autossuficientes e não necessitam de Deus para as conduzir. E esse é um caminho largo. No caminho estreito, a gente tem que submeter todas as nossas coisas, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas ideias, os nossos planos ao Senhor, porque fazendo isso, o Senhor vai nos dar a devida orientação para que a gente venha saber agir em todas as situações. E mesmo que a gente não venha compreender certas coisas que o Senhor exige da gente, a melhor opção sempre será em obedecer. Porque a melhor chance, a melhor oportunidade que o ser humano pode receber para a sua vida é fazer a vontade de Deus. Então Deus oferece isso para a sua vida e para a minha vida também. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida, a melhor coisa nesse mundo é fazer a vontade do Senhor. Isso é o que importa. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que amam a Cristo.